paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, professor, professora da Escola Dominical. Graças a Deus estamos mais em uma edição de podcast, né, para tratar aqui sobre a lição de número 6. Para você que está nos vendo aqui, né, a primeira vez, meu nome é Daniel Maia, me congrego na Assembleia de Deus, né? Estou em processo de mudança na tal Fortaleza, mas me congrego na Assembleia de Deus e estou muito grato por estar aqui, né, na minha companhia, as professoras Egedígia, a professora Xline, também que nos deu a honra de estar presente aqui conosco, nossa convidada de honra. Aqui eu saúdo com a paz do Senhor e peço para que ela se apresente, né, para os irmãos que ainda não as conhecem. Paz do Senhor. Vicente Klein, eu congrego aqui em Parque Floresta, né, setor 19, e mais uma vez é um prazer estar aqui com os irmãos para que possamos compartilhar, né, e aprender mais, porque estudando a palavra do Senhor nós estamos aprendendo cada vez mais, né? E é um prazer estar aqui Amém. novamente com o irmão Daniel, com a irmã Dedídia, né? E que Deus possa nos abençoar nessa aula. Amém. Glória a Deus. Que bom, então, que voltamos a ser 3. Já fazia um Espero tempinho, que né? quem sabe no próximo seremos 4. É verdade. Multiplica, Senhor. Isso, meu nome é Gedícia, eu também congrego no setor 22 da Assembleia de Deus aqui em Natal, né? E estou muito feliz de estar aqui para a gente continuar aprendendo sobre provérbios. Você que nos acompanhou na lição 5, né? Está nos encontrando de novo aqui hoje com a ilustre presença da irmã Xline na lição 6. E aí depois a gente demora um pouquinho, mas a gente aparece. Então, vai orando aí que vai dar certo. Amém, glória a Deus. Para os irmãos, viu? A lição de número 6, né? Pode até estar parecendo, né, que seja uma lição repetida, mas nós continuamos, né, a falar sobre o livro de Tiago, um comentário que a gente começou lá na lição de número 5, mas agora com a outra abordagem, né? O título da lição de número 6 é Aprendendo com a Carta de Tiago. Leitura bíblica que se encontra ali no capítulo 2, do versículo 14 ao 26, né, da Carta Universal, e a mensagem se encontra no capítulo 2, versículo 17, que diz assim: portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta, né? Mensagenzinha com a tradução um pouco mais atual, né, da Bíblia. E, queridos, essa carta, né, como nós já havíamos começado a falar na lição de número 5, é uma carta bastante interessante, né, muito rica em ensinamentos práticos, né, da parte de Deus, né, com muitos temas interessantes que a gente pode abordar aí com os adolescentes. E dessa vez a lição 6 vai ter uma abordagem diferente, né, vai continuar falando sobre o livro de Tiago. É interessante que nessa aula de número 6, da lição de número 6, que o professor faça uma retomada, né, do que foi abordado na lição anterior, né, para estimular a memória deles, né? Interessante até que o professor comece fazendo perguntas, o que é que a gente abordou na aula passada, né, e deixa eles falarem. Lembrando que a gente falou sobre o propósito, a autoria do livro, a gente abordou sobre a questão do ouvir mais, falar menos, a questão da ira, né, e acepção de pessoas. E nessa lição, a gente vai abordar a questão da fé, né, a questão da língua, entre outros temas, tá certo? E começando já aqui no nosso tópico de número 1, o nosso tópico de número 1 tem como título Expressando a Fé em Ações, né? É um tema bastante atual, né? Que a gente vira e mexe, já aborda em pregações também, sobre essa questão do crente não ter apenas uma fé, mas uma fé expressada em ações, né? Porque É, dizer que é crente é muito fácil, né, professor? É muito fácil dizer, eu sou crente, eu é, vou para a igreja, eu faço parte do conjunto. é. Outra coisa é obedecer, né? O nosso pastor Martins, ele sempre coloca assim,
Se for para ser crente, que seja para ir para o céu, né? Tem que ser crente Mas para ir é morar no céu, né? desafiador, mas é desafiador mesmo, né? As questões que Tiago coloca são muito práticas e essa carta, né, é maravilhosa por causa disso, porque ela é um exercício da gente se perceber, se olhar, né? Desenvolver em nós uma fé prática e não só uma fé, vamos dizer assim, teórica, de ideias e de defesa por palavras só, mas por ações também. E eu tenho um versículo que eu acho que é interessante começar, que é uma sugestão para começar a comentar esse tópico, porque ele é bem dramático, que é o versículo 26 do capítulo 2, que diz assim, capítulo 2, versículo 26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí, uma vez eu já fiz isso e eu acho interessante, porque adolescente é muito curioso e é muito dramático também, eles superlativam muitas coisas, né? Então, eu faria uma metáfora, Daniel e irmã Xline, vejam aí se cabe. A metáfora do velório. Imagine um corpo na sua frente, né? Que ele tem braços, tem mãos, né? Teoricamente não teria sido nada perdido nesse velório, mas o corpo estaria lá, né? E você olha para aquele corpo e o corpo tem todo o potencial ali para fazer alguma coisa. Ele, né, tem o olho, tem a boca, tem tudo, os órgãos estão lá dentro, mas ele não tem mais o espírito. E aí todo o potencial que o corpo tem morre, né? Porque ele não tem mais o espírito, deixa de existir. Então, da mesma forma, é a sua fé é como um corpo morto. Tem todo o potencial para agir, tem todo o potencial para fazer, tem todo o potencial para levar, por exemplo, o nome de Jesus. Mas se você não tiver a atitude, é só o potencial, é só a fé, é sem ação, né? Então é meio dramático essa figura do velório, mas acaba que fixa, né? E também a gente falando sobre a potência da fé, né? O potencial da fé, a gente pode compartilhar com os adolescentes que a fé ela precisa ser expressa, ela não pode ser só guardada. Tiago também fala isso, né? Que a gente precisa levar adiante as ideias, a fé, e a gente leva através da palavra, né? Através das nossas ações e das nossas palavras. Então, fé mais obras é o mesmo que crer mais obedecer, né? Então, ali andando junto é o resumo aí dessa lição de hoje que eu tirei, que está claro, né? Claro, está aí claro na lição essa ideia. Mas, e falando, vendo o exemplo dramático de Gegide aí, eu lembrei um que é muito comum, né? E que eu já vi muito isso, até em pregações, mas que é uma verdade que cabe muito bem aqui entre o crer e obedecer, que é aquela questão, né? No nosso dia a dia, que é uma forma prática também para passar para os nossos adolescentes nessa questão, né, do humanismo, né? Deles saberem lidar com as pessoas e entenderem, né, a dor do outro, perceber e agir também, né? Que é aquela questão, às vezes você vê um irmão que está necessitando de um alimento, de alguma coisa, e algum irmão pede oração porque está faltando alguma coisa assim, e alguém chega e fala: vamos orar. Eu tenho fé que Deus vai prover, que Deus vai chegar. Eu tenho fé também, mas eu também tenho que ir auxiliar, eu tenho que levar, eu tenho que, né? Se chegou até mim, se Deus permitiu que aquela necessidade chegasse aos meus olhos, então eu preciso também chegar ao irmão, aquele que está necessitando. Então,
vendo a lição, eu lembrei desse exemplo prático que para os nossos alunos, né, para o dia a dia, que não é somente eu olhar e ter fé que Deus vai fazer algo na vida da pessoa, mas eu também tenho coisas que estão nas minhas mãos que eu posso fazer, né? Quando Jesus perguntar lá, me fugiu o versículo agora, mas depois no andamento aqui a gente vai lembrar. Mas nós precisamos estar nessa ação. Então, porque se sem fé, né, é impossível agradar a Deus, mas a fé sem obras também é morta, né? Então, que nós possamos levar esse aprendizado aos nossos alunos. Eu acho bem interessante quando o Tiago ele fala: você crê que existe um Deus? Parabéns para você. O diabo também crê, estremece, né? Então, ele é bem assim ácido, né? Nessa É, crítica mesmo. Eu acho que o exemplo da professora Gedide é muito bom, que a ideia é impactar mesmo, né? É mostrar para os adolescentes: olha, não adianta de nada você dizer que é crente, vir para a escola dominical, vir para o culto à noite, fazer parte do conjunto. Mas durante a semana, você tá lá naquela rodinha com os amigos, contando aquelas piadas, né, que não convém. No seu quarto, quando ninguém tá olhando, você tá vendo vídeos na internet que não convém também, né? Então, eu acho que é interessante mostrar isso para eles, que a fé tem que estar acompanhada de ações realmente, né? Não porque isso. as obras vão trazer salvação para eles, né? Mas porque eles já são salvos, eles têm que refletir isso nas obras. Tinha até, antes de começar, né, professora Gislaine, a gente estava comentando, né, sobre essa questão da justificação, né, do Paulo, de Tiago, né, teve até Tiago. uma polêmica aí se eles dois não estavam, né, entrando em contradição um com o outro, né, dizem até que o Lutero queria colocar o livro de Tiago, né, ali junto com o Apocalipse no final do cânon, porque ele dizia que a teologia de Tiago estava em total contradição com a teologia paulina, né, da fé da salvação pela fé. Inclusive, ele chega a chamar o livro de Tiago de livro de palha, né? E depois de alguma reflexão, ele percebe que, eu me refiro a Lutero, né? Que eles estão abordando a salvação, mas sobre perspectivas diferentes, né? Que de fato a salvação é pela fé, e a fé somente. Mas aí, essa fé salvífica vai refletir obras, né? Lembro até que eu estava tratando dessa questão da salvação em uma aula com os alunos, e eu li uma certa vez um professor chamado R.C. Sproul falando sobre a matemática da salvação, que fica até uma sugestão, a equação da salvação, melhor dizendo, que é mais ou menos assim. O professor escreve obras igual a salvação. Quais são as religiões que acreditam nisso? A gente pode citar, por exemplo, o Espiritismo, né? Obras igual à salvação. Eles acreditam que através de obras serão salvos. Aí a gente coloca assim também uma outra equação. Obras mais fé igual à salvação, né? O catolicismo romano, né, acredita muito nisso, que uma fé ela tem que estar com obra para que possa gerar salvação. Aí uma terceira equação, a gente pode colocar assim, fé igual a salvação. Essa equação ela é verdadeira, mas ela é incompleta, né? Aqui é o que Tiago menciona, de que a fé somente não pode gerar salvação. E é uma quarta equação, a gente coloca fé é igual a salvação mais obras. E aí é o que a gente acredita, né? A fé salvífica da Bíblia, as equações da salvação. Não sei se eu Interessante. se eu fui claro, né, na abordagem. Ah, meu filho, Mas você tá com a irmã Gislaine, né, que é professora de eu ia falar, matemática. é muita ousadia da minha parte ficar falando de equação aqui com os irmãos, viu? Não, Mas imagina, uma outra equação dessa, irmão. Muito boa. E era bom os professores anotarem e fazerem, né, na sala, no quadro, essa equação aí, porque vai chamar bastante a atenção dos nossos alunos, né? Porque Não, que eu estava lembrando que tem um comentário, né, um auxílio devocional para o professor, que para mim ficou muito claro, assim, na lição, né, a diferença entre a proposta de Paulo e a proposta de Tiago, né, ou vamos dizer assim, as sentenças de Tiago e as sentenças de Paulo, e que no final
a fé é em Cristo, né? Que tem a ver com o exercício de pensar, como diz no início do livro, o conceito de fé, né? Que é a prova das coisas que a gente não vê. E quando Tiago puxa a fé para um lado, né? E Paulo puxa a fé para o outro, na verdade, eles estão falando de uma fé maior, que é o exercício da gente ver o que a gente não crer no que a gente não vê, né? E criar uma expectativa na salvação e criar uma expectativa numa fé transformadora da nossa realidade, que é a proposta de Tiago, né? Então, no final, para mim, é uma fé só. É uma única fé, uma justificação. Só Jesus salva, né? Isso é fato e não tem como, não tem outro, né? Em nossas vidas, não tem outro que exista que possa estar até comentando com algumas pessoas do trabalho, eles com algumas religiões e querem fazer crer que outro Deus tem um poder de transformação da vida de uma pessoa, e quando você vai ver a fundo, não tem propriedade, né? Aquela fala, não tem algo concreto que realmente comprove uma salvação, salvar a vida de alguém, né? Então, só Jesus salva. E o complemento aí é a obediência, praticando as ordens e fazendo. Eu acho que esse daí complementa, né, essa justificação dita em Paulo e Tiago, né? Então, é isso. Perfeito. Inclusive, o professor também, certo? Caso queira, também pode complementar, né, esse tópico mencionando, né, algumas falas de Jesus, né, como, por exemplo, aquela parábola dos dois edificadores, né? Aquela parábola daquele edificador que construiu a casa sobre a rocha e outro que construiu a casa sobre a areia. Lembrando que ambos ouviram a palavra de Deus, mas a diferença de um e outro é que um praticava e o outro não praticava, um obedecia e outro não. E a diferença e a consequência disso todo já sabe, né? Veio a tempestade e destruiu a casa do que edificou sobre a areia, e a casa daquele que edificou sobre a rocha permaneceu, né? A gente pode abordar isso daí também com nossos alunos. A gente também pode abordar com nossos alunos aquela passagem que Jesus menciona que muitos virão, né? Dizendo, Senhor, nós em teu nome expulsamos demônios, nós em teu nome operamos maravilhas, né? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não, nunca vos conheci, né? Essa palavra, inclusive, iniquidade, no grego, ela está como anomia, quer dizer, há uma partícula negativa, anomia norma, quer dizer, há anomia sem normas. Vós que praticais a iniquidade, vós que viviam como se não existisse uma lei para reger a vida de vocês. Vocês, em outras palavras, vocês falavam no meu nome, vocês até frequentavam a igreja, fazia parte de conjunto, fazia tudo, mas vocês não praticaram. Não praticavam. Isso daí é justamente a fé sem obras, né? Então, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci, né? Então, a gente pode complementar esse tópico de número Que 1, né? também parece, que também é áspero, né? A fala do próprio É, Jesus, né? Parece é, que a aspereza não foi só de Tiago, embora eu nem ache um livro de Tiago áspero, mas eu entendi quando você disse, Daniel, que sim, ele usa comparações bem fortes, né? bem Para que a forte. gente entenda que a fé, uma fé de conceito, ela não é suficiente, né? Que Isso, precisa da atitude. E o próprio Jesus depois vai dizer: Não vos conheço. Olha só, eu isso. não conheço vocês. Misericórdia, tem misericórdia de nós, Senhor, né? Porque quando a gente É, imagina o Senhor Jesus falando isso, e é um bom exercício para os nossos adolescentes, porque eles muitas vezes ficam dispersos, né? Ficam alheios assim às questões espirituais, e a gente pode trabalhar isso também, o quanto você prioriza a sua vida espiritual, o quanto a sua vida espiritual no sentido de fé e obras, né? Que alguém pode achar que espiritual é só fé, mas não é, né?
o quanto que ele tem priorizado isso, o quanto que ele tem cuidado da fé e das obras, porque vai para a escola, né? Depois vai para o cursinho, depois vai para o esporte, depois encontra com os pais, usa o celular, e o outro dia do mesmo jeito, aí domingo está na igreja, né? Então, Exatamente. o tempo que foi o Senhor que te deu, o que você tem feito com o tempo que foi o Senhor que te deu? A gente tem que dar as primícias do nosso tempo, as ofertas, né? O nosso tempo tem que também contemplar essa oferta ao Senhor. E é muito importante. Uma pergunta que eu já fiz em sala de aula nessa última lição foi: qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Né? Aí alguém diz, abre os olhos. Eu disse, isso também. Parabéns. Parabéns, mas não é bíblico. Oh, meu Deus. E aí os adolescentes dizem, eu pego o celular, mas é para olhar a hora, né? Aí, mas tem gente que vai logo ver o WhatsApp antes de ficar em pé. Acontece, né? Tem gente que diz, não, é porque o despertador está no celular e eu vou desligar o despertador e já fico com o WhatsApp, e já fico com o Instagram, e já fico... E aí eu digo, e aí, quem foi que fez você dormir bem, né? O que garantiu que você estava de olhos fechados e a sua casa estava bem? Como é que você vai acordar pela manhã e não vai lembrar de agradecer ao seu Deus, né? E esse exercício é importante porque a gente mexe com eles, né, né, irmã Gislaine? Ativa ali, também. É, é importante sempre estar com essas confrontações, né, com os adolescentes, né? Eles ficam até mais atentos, né, quando eles são confrontados, assim, quando eles, meu Deus, reflexivos, né? Então, esses exemplos são sempre bem-vindos, né? Então, vamos passar Isso. para o tópico do número 2. Professora Xline quer fazer algum fechamento em relação a esse tópico, número 1? Que eu vi aqui concluindo minha fala, nesse tópico 1, ele diz assim: as obras funcionam como uma prova visível da nossa salvação. Perfeito. Isso é muito interessante. Tem os dois exemplos aqui de Abraão e de Raabe, né, na lição também, e não menos importante, mas o de Abraão, mas o de Raabe, ela não era uma pessoa que conhecia Deus, né? E mesmo assim, ela foi salva pela fé e pelas obras, né? Então, funciona como uma prova visível da nossa salvação. Então, ali prova que ela realmente ela era de uma outra, de um outro povo, mas que ela realmente creu em Deus e praticou, né? O que Deus, ela creu e obedeceu, né? Ela Querer creu e obedecer. obedeceu e completou ali a obra do Senhor na vida daqueles jovens e fez a obra de Deus naquele momento. Eu lembrei também agora, Daniel e irmã Gislaine, Sim, do conceito de testemunha, né? Porque sim, ele une a fé e a ação, né? A fé e a obra. Quando a gente é uma testemunha do Senhor, a gente pode, de repente, fazer alguma dinâmica usando a palavra ser testemunha, né? Usar a ideia de ser testemunha, porque o testemunho é quando você fala de algo que você vive. isso. E eu estava lembrando, e lá no não vou me recordar agora da referência bíblica, uma das coisas que acho que são nas cartas às igrejas de Paulo, ele diz, ser-me-eis testemunhas, né? Era o desejo de Cristo, né? Que nós pudéssemos falar. E se é um desejo de Cristo, por que a gente não vai cumprir, né? Se ele é o nosso guia, se ele é o nosso Deus, se ele é a razão da nossa fé. Então,
testemunhar é um exercício importante e é um conceito interessante também para a gente levar para os adolescentes. Exato. Perfeito. Então, queridos, Sr. X-Line quer complementar, falar alguma coisa? Tá. Não, é que ela falou isso, eu lembrei de um testemunho meu, que eu Sim. realmente dá essa vivência mesmo, me fez pensar, né? Eu, pela misericórdia do Senhor, eu venci um câncer, né? Grau 3 já de intestino, e Deus, Que graças a bem. Deus, me curou. E eu posso dizer que eu sou um milagre, né? Amém. Eu Glória a retirado Deus. 34 linfonódulos do meu intestino e estou aqui pela graça de Deus, né? Glória a E Deus. E o que que acontece? Esse momento, esse período que eu passei por esse processo é pela fé. Tem que É, ter fé. Só que, ao mesmo tempo, tem que ter ação. Tem que ter isso. ação. Tem que se movimentar, tem que correr atrás, tem que buscar, tem que descer na presença do Senhor. Vamos falar da forma das obras, mas na questão espiritual agora, né? Sim. Agora que eu quero dizer no meu exemplo aqui, Aham. falando todo o tempo. Então, tive que descer, tive que ter aquela ação, não tinha tempo para aquele desânimo. Ah, hoje estou muito cansado. Não, hoje não dá. Ah, Jesus, hoje. Não, tem até tem louvores que eu não acredito que se deve cantar dentro da igreja, músicas que se dizem louvores para cantar dentro da igreja. Eu acho que é só mais dentro da igreja para a gente adorar o Senhor. Mas tem algumas letras de cantores evangélicos que a gente gosta, às vezes, de ouvir. E tem um que falava assim: se não conseguir falar, chore, se arraste, mas de não pare de buscar, não pare, né? É um louvor de Samuel Mariano. E eu me apegava muito nisso. E aconteceu dessa forma comigo. Literalmente precisei me arrastar, porque eu estava sem força, estava debilitada, e precisei me arrastar, mas para descer na presença do Senhor, para poder. Tive que agir, tive que praticar, tive que fazer essa obra para que eu alcançasse vitória, Teve que né? botar a fé em ação, né? Colocar a fé em ação, mas tive que me movimentar, porque eu estava debilitada. Claro. Eu tive que Teve entrar que ir numa. ao médico, teve que Eu estava. fazer, né, A algum quimioterapia deixa a exame. gente muito debilitada e eu estava muito fraca, às vezes não conseguia me levantar da cama, mas eu sentia aquela necessidade de que muitas vezes a gente é teimoso, né? E hoje em dia, às vezes acontece que, oh, Jesus, hoje está tão frio para levantar de madrugada, hoje estou com sono, mas naquele momento eu não tinha opção, eu tinha que fazer. Ou eu queria ser justificada ali, receber a bênção de Deus, receber a minha salvação, porque se Deus quisesse me levar naquele momento, mas eu precisava colocar em ação tanto as obras, né, e a fé. Então, ela falando sobre isso me fez eu lembrar desse testemunho que Deus concedeu à minha vida, né, e que realmente parece assim às vezes insignificante, mas que tem relação. Eu vejo, eu consigo perceber na minha visão essa relação de fé e obras que eu precisei ali ter para Desenvolver, né? né? E olha só, Daniel e professores, né, que estão aí acompanhando a gente. Nós temos uma geração que fala assim, ai, eu estou entediada, né? Eles têm o celular na mão, eles não precisam subir em árvores para pegar frutas, eles não precisam nem sair de casa mais, tudo é por aplicativo, né? Eles veem esse movimento, nem para comer mais eles precisam se movimentar, né? Claro que tudo depende de uma cultura familiar também, mas hoje é tudo muito simples e muito fácil, né? Então, a gente precisa realmente demarcar para eles que a ação, o movimento, a atitude, eu gosto de dizer que a atitude não é só quando você tem uma ideia, não é só quando você age, porque você pode agir errado,
E também não é só quando você tem aquele desejo, eu gostaria, você sente vontade, eu queria muito, por exemplo, no caso da irmã Xline, eu queria muito ser curada, mas não age, não dobra o joelho, só pede oração. Ai, irmão, eu queria muito, né? Só o desejo não é suficiente. A atitude é quando a gente sente, quando a gente age e quando a gente acredita, que aí é onde entra a fé, né? A gente tem que ter esses elementos, tanto no sentido da emoção, quanto do pensamento. Eu sei que eu preciso. E a ciência não diz a mesma coisa, ó, a Bíblia já, ó, Tiago, ó, muito antes, né, da neurociência, e aí a ciência vem e diz assim, olha, quando a pessoa está com depressão, se ela se organiza para se movimentar, para se levantar, mesmo sem vontade, a chance da depressão diminuir é grande, é alta. Se ela começa a construir esquemas de pensamento que vão ser bons para ela, funcionais, ela vai sair do quadro de depressão. Qual é a melhor indicação para quadro de depressão? É a questão farmacológica, né, que é a medicação, mas tem muito mais resultado a medicação quando a pessoa faz o tratamento psicoterápico junto. Por quê? Porque potencializa o uso da medicação e a pessoa vai criando esquemas melhores de pensamento. Sabe qual é a indicação do psiquiatra e do psicólogo para a pessoa com depressão? Caminhar. Olha aí. Caminhar. Como assim, Colocar gente? o Uma corpo em pessoa não gosta. movimento, né? Colocar o corpo em movimento. Só que o caminhar da pessoa que está numa depressão não é um caminhar de tênis fazendo Cooper, correndo pela via costeira. Não, não é isso. É botar um chinelinho e arrodear a varanda da casa dele, arrodear o quarteirão da casa dele e voltar. Isso gera um ciclo hormonal, né, do sistema límbico dele que vai quebrar a captação dos hormônios negativos, que trazem, ou melhor dizendo, dos neurotransmissores negativos. Então, o movimento junto com a cognição, o corpo junto com a mente, a fé junto com as obras, amigo, foi Deus que nos fez e Ele já conectou isso. Então, a gente precisa entender e agir. Amém. Glória a Deus. A ação aí, né? Pois não. Eu acho que como os irmãos podem ver, né, esse tópico aí daria para a gente fazer um podcast só com ele, né, professora? Era Eu acho que uns mesmo, 3 viu? podcasts aqui, porque é realmente um tema muito interessante. Então, assim, professora, quando der aula também, cuidado com o tempo, né? Essa lição, ela também aborda o tópico número 2, o tópico número 3, que a gente já vai passar, mas é um tema que não pode passar despercebido, né? São assuntos que têm que ser abordados com os alunos, principalmente com esses exemplos, porque os exemplos fixam também, criam as imagens mentais, né? O seu Facilitam o testemunho, né? aprendizado, testemunho, exatamente. Pergunta para seu aluno se ele não tem um testemunho para contar em sala de aula também, né? Para edificar uns aos outros. Então, tudo isso é muito importante, tá certo? Então, já passando aqui para o tópico de número 2, nós temos como título Como se comunicar com sabedoria, né? E o tema agora vai ser em relação à nossa língua, né? O Tiago vai abordar isso aqui no capítulo 3, né, dos versículos 3 até o 12 praticamente, né? E citar vários exemplos aqui da importância de controlarmos a nossa boca, né? Controlarmos a nossa língua, né? Ele vai citar aqui várias imagens, metáforas da língua, né? Como um freio, como um leme, como fogo, veneno, como fonte, como árvore, né? Para mostrar como esse pequeno órgão, né, do nosso corpo pode assumir diversas representações a depender do uso que a gente faça dele, né? Do uso que a gente faça É, dela. não é Então, brincadeira não, viu? não é brincadeira não. Nesse tempo, ainda mais em tempos de redes sociais, né?
que as pessoas falam o que quer, como quer, e parece que não filtram muito, assim, as coisas que vão externar, né? Então, a gente pode falar dessa questão da língua, não apenas da palavra oral, né? Mas a palavra escrita também, né? Aquilo que a gente transmite, A né? linguagem, né? A linguagem, exatamente. Então, é interessante que o professor, né, professora, aborde esses exemplos que Tiago cita, né? Apenas para citar aqui um exemplo, a questão do fogo, né? Uma pequena faísca pode incendiar uma floresta inteira, né? O leme de um barco, às vezes é um barco gigantesco, o leme é bem pequenininho, mas um ajuste ou outro pode fazer com que aquela estrutura enorme vá para a esquerda, vá para a direita, né? Mostrando justamente a influência que a nossa língua traz, né? Para conduzir a nossa vida, para influenciar os outros, né? Por isso que o próprio Tiago fala que quem está no controle da sua língua está no controle da sua própria vida, né? Porque falar é tão fácil, né? Tem aquela frase, né, que o pessoal fala, falar é fácil. E é fácil mesmo, né? Basta abrir a boca e falar. Então, se você consegue controlar isso que é tão fácil de transmitir, então você tem controle, vai ter o controle de vários outros aspectos É. da sua vida, né? Por isso que o título do segundo tópico é como se comunicar com sabedoria. Porque é desafiador, porque a gente vai falando aqui e a gente, em partes, pensa o que está falando, em partes a gente não pensa. Se eu for pensar muito, eu volto lá para a lição 5 e fico calada. Tardio em falar, Tá de falar. né? Para ser tardio É, em falar. Porque, como a gente até tinha discutido, quando a gente fala pouco, a gente erra pouco. A chance de errar diminui, né? E isso fala, quando a gente diminui a fala, o uso da língua, a gente observa mais, a gente ouve mais. E aí isso traz informações e aumenta a nossa capacidade de observação, de avaliação, de pensamento, de reflexão. Por quê? Tudo porque a gente está tardio em falar e porque a gente está dominando a nossa língua, né? Eu acho importante, nos três exemplos que Tiago coloca, né? Que é o freio, o leme, o fogo, o veneno, a fonte e a árvore. A gente dá clareza ao adolescente da força que a palavra tem, tanto para maldizer como para bem dizer. Porque a gente sabe, e esse é um exemplo legal também para levar, que há famílias destruídas por conta de palavras. E há famílias que são edificadas por conta de palavras, né? Há pessoas que são oprimidas, né? Tá bem na moda, né? As pessoas tóxicas são oprimidas por conta de palavras. Não há nenhum tipo de, vamos dizer assim, de violência explícita, mas ali numa palavra, numa manipulação, numa chantagem, numa intimidação, a pessoa vai sendo oprimida e vai ficando presa e vai se tornando uma maldição na vida da pessoa. Isso é a força que a língua tem. Porque a palavra sai e como o Daniel estava falando, a gente não sabe nem também como é que o ouvido capta, porque a interpretação das pessoas, essa comunicação é muito desafiadora. Por aí a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque a gente tem que entender que o outro é tão importante quanto nós, né? No coração, né? Exatamente. E no meio dos nossos adolescentes, nos adolescentes em geral, às vezes a gente vê uma disputa, né? E às vezes eles querem falar e se sentir melhor que o outro, e às vezes acaba desprezando um com uma fala, e aquele aí ofende, aí chega nisso que a irmã Gegídia está falando, aí aquele que se entristeceu com a fala do outro, acaba às vezes se entristecendo, aí não vindo
mais aos cultos, né? Não, às vezes, não participando mais ativamente, como estava participando antes, né? E trazer para eles uma responsabilidade de alguém que fica magoado, né? Com uma atitude nossa, né? Então, às vezes acontece isso no meio dos adolescentes. Então, ter esse autocontrole, adolescente, eles estão sempre em construção, né? Só que para eles as coisas assim, se alguém não chegar muitas das vezes e explicar claramente, deixar claro para eles aquela situação, às vezes é um pouco complicado. Então eles agem pela emoção ali, pela euforia e pela aquela Bem atitude. impulsivos, né? Oi? São bem impulsivos, né? Vivos, né? E não tem distinção, né? Não é porque um é mais é, abastado financeiramente, o outro é menos, não tem acepção de pessoas, e não é isso que Cristo nos ensinou. Então, que nós possamos levar para os adolescentes, nessa lição também, que esse controle não é só quando eu falo algo muito absurdo, às vezes só de uma atitude, de eu não sentar ao lado daquele que às vezes tem até um transtorno, às vezes um aluno e um jovem, um adolescente da igreja, que às vezes ele tem um transtorno, né? A irmã Gedídia é psicóloga e sabe o transtorno que tem, às vezes é até um transtorno de aprendizagem, e aquele aluno, às vezes, na sala de aula, fala uma coisa que não tem muita coerência, e aí o aluno vai só. Aí falou errado, solta uma palavra, fala algo que vai entristecer, vai magoar, e muitas das vezes aquele aluno vai sair entristecido, né? E isso acontece no dia a dia, a gente está em sala de aula secular também, e às vezes a gente vê que solta algumas palavras que magoam o outro, e o outro se retrai, né? Ou então gera um conflito, né? Gera um problema sério entre eles. Então, ter esse autocontrole, nós, como adultos, nós precisamos vigiar muito nisso. Como professores também, né, irmã Gislaine? E imagine os nossos adolescentes. Então, isso é uma coisa que precisa estar sendo sempre ali, que eu tinha até anotado aqui, porque traz essa menção da aula 5 também. Saber ouvir, ou ouvir mais e falar menos, né? Ouvir mais e falar menos, mas tomando este cuidado, né? Para que não venha entristecer, magoar, né? E que nós somos responsáveis também pela vida daquele que ficou magoado e que nós precisamos, né? Se sentir que alguém. Então tem várias condutas que nós podemos estar trazendo de reflexão aos nossos alunos, né? Que se eu magoei o meu irmão, eu tenho uma obrigação de ir lá, de, né, falar com ele, e para que ele possa se sentir, eu possa me sentir perdoado, que ele possa se sentir perdoado, que nós possamos ficar em paz verdadeiramente, porque hoje em dia existe um falso perdão, né? A gente vê muitas vezes, eu perdoei, mas eu não sento perto daquele irmão. Né? Eu perdoei, mas ele no canto dele, não é assim que Deus nos ensina. Está precisando ler Tiago. Oi? Está precisando, né? Então, assim, não é isso que Deus nos ensinou, né? Perdão, é fato, acabou. É literalmente perdoar e vamos viver novamente. Não tem, nós somos irmãos, somos carne, somos o mesmo corpo em Cristo. Então, se perdoou, perdoou. Se você não perdoou, tem alguma rinchazinha, uma mágoazinha, então volte lá e se conserte. Se seu irmão não é passeio de perdão, chame o pastor, chame alguém, se conserte. Agora, viva em paz, vive em amor, né? E que nós possamos levar essas lições aos nossos adolescentes, porque muitas das vezes eles ficam debilitados desses aprendizados, e às vezes é uma coisa que precisa ser constante para eles. Não é falar uma vez e depois uma vez e nunca. São coisas, atitudes que nós precisamos estar constantes, porque o adolescente ele está constantemente, nós estamos constantemente aprendendo. Imagine um adolescente que está ainda se construindo, se desenvolvendo, né? E muitas das vezes acaba deixando essas coisas passar sem muita importância, e aonde mora o perigo, né? Onde mora o perigo na vida do adolescente. É verdade. A gente tem que ter em mente que as palavras elas não voltam, né?
uma vez que elas são faladas, tem realmente, como a professora Gislaine falou muito bem, a questão do perdão, e o perdão é você realmente se desprender daquilo que estava, né, dentro de você, aquela mágoa, mas muitas vezes ainda fica aquela coisa, então por isso que é tão importante a gente sempre pensar 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de falar alguma coisa, né? Na lição de número 5, a professora Gedidia falou dos 30 segundos, né, professor? A gente ter Isso, sempre aquele momento de autorreflexão antes é. de falar qualquer coisa. Eu acho que não vai ter o card aqui, não, mas você pode ir lá, pode ir lá na lição 5 que vai Volta ter lá. lá, dá uma olhada, assiste a lição 5 que você não vai se arrepender, né? Eu estava lembrando dos Exatamente. adolescentes, assim, pensando na nossa audiência como professores, né? Naqueles tímidos, né? Dos que não falam nada, também são desafiadores, assim, e a gente precisa propiciar, assim como a gente estava colocando a questão da expressão da fé e da beneficência também da língua, não vamos esquecer, né? Porque a língua abençoa também. Exatamente. A fala, ela é uma expressão, ela pode ser também uma expressão benéfica. Então, os tímidos, né, no sentido do temperamento, não os que recuam, não os covardes, que eu estou falando que tem uma tradução de tímidos na Bíblia que é covardes, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando daquelas pessoas que têm um temperamento introspectivo, né? Eles precisam também se expressar. Eles não vão lá para frente da sala né, e falar igual Daniel, falando nas audiências, mas mas o Misericórdia. professor tem que ter a sensibilidade de dizer, vamos ouvir irmão fulano. E aí, irmão fulano estava querendo falar já, e aí ele fala um pouco mais baixo, um pouco mais para dentro e tal, e merece ser ouvido, merece, né? Porque a adolescência tem muito disso, né? A timidez, a retração, né? E eu achei importante a gente lembrar também que a fala desses alunos foi até uma recomendação do início da lição. A fala deles também precisa estar presente ali, não só os que estão ativos, né? Que tem sempre aqueles alunos mais aplicados que estão querendo trazer comentários, né? Mas a gente também criar uma dinâmica da sala que os do temperamento mais quieto, né? Tenham essa oportunidade também. Exatamente, estimular a participação de todo mundo, De né? E isso é todos. plenamente possível, sem causar constrangimento, mas é possível sim, quando se direciona alguma pergunta, pergunta a opinião daquele aluno X que é mais quietinho. Tem alunos que eles só falam se eles forem, se forem perguntados, né? Para ele, a respeito de uma determinada pergunta, eles só falam dessa forma. Jamais espontaneamente eles vão levantar a mão para falar. Então, o professor tem que ficar atento, né? Com esses alunos para que eles falem. E eles falando, eles se sentem bem também. É interessante ver isso quando eles participam, até os mais tímidos, a gente vê que até o semblante muda, eles ficam mais alegres, né? Então, o É, professor fica atento aí para captar também esses alunos, né? Que ficam mais ali escanteados, né? É Eu já sempre tinha importante a participação de todos eles. Pois não, isso, professora? perdão. Eu tinha Não? falado já no outro podcast, mas eu acho que foi da sala dos pré-adolescentes, que eu tive um aluno, né, que ele era tímido, ele não falava, e quando eu recebi a sala, né, com um presente, que eu acho que quando nós recebemos uma sala é um presente, né, e a gente chega ali toda animada e tal, e, e quando eu recebi a sala, uma pessoa chegou para mim, olha, mas fulano não mexe com ele, porque fulano não fala nada. Deixa ele no cantinho dele, que ele gosta de ficar no cantinho dele, que ele não gosta de ficar, que mexe com ele e tal. Tá bom. Mas ele tem um pouquinho, né? Um pouquinho só de experiência com sala de aula grande, então a gente é, consegue interagir um pouquinho mais, né? E ali comecei, eu falei, deixar quietinho? Eu, professora Silvane, que aluno quieto, né? Não sou eu, não. Meus alunos ficam até assim, porque, não, professor, não me deixa quieto, porque eu chamo um por um pelo nome, né? E esse aluno, até a apresentação ele fez.
Olha Até a aí. apresentação ele fez. Ele se desenvolveu de uma forma assim, ele continua sendo uma pessoa introvertida, né? Mas ele se desenvolveu toda a aula, a gente conversava e ele começava a discutir, e eu começava a perguntar para ele sobre as coisas, e ele falava, ele respondia, e respondia correto, né? Ele sabia o que ele Olha estava aí. falando. Passou um bom tempo que ele era o único aluno que estava estudando a lição antes de chegar na EBD. Tá Olha vendo? aí, Tava tardinho Olha em todos aí. os falar, alunos, viu? Tardinho em falar, mas respondia as acelerado em ler. questões, respondia as questões da lição, ó, eu só chegava, ó, eu respondi. Ó, ele era de poucas palavras, mas ele falava assim, sucinto, mas ele falava. Quando ele saiu, ele mudou de congregação, que o pai era co-pastor, né? E hoje eu vejo ele, e ele não falava com ninguém mesmo, mas hoje eu vejo ele vê, me abraça, eu abraço ele, tudo bem, professora. Fala assim, verdade. Ele até falou assim, não, tudo bem, mas você ainda não é mais minha professora. Eu falei, tudo bem, não sou sua professora, mas estou Olha, sente saudade de mim? Ele, às vezes, ele é muito sincero, mas assim, ele desenvolveu muito bem. Ele não falava com ninguém, assim, na maioria das pessoas, então. E eu consegui, né, pela misericórdia de Deus, mas é a Glória a questão do Deus. incentivo, de você instigar o aluno, de você buscar de uma forma que não ofenda, né? Se de repente você pode, professor, estar chamando esse aluno depois da aula em particular, conversando com ele, né? Olha, Exato. dando um estímulo a ele, falando com ele, porque pode não ser, não é o caso do meu aluno, mas pode ter alguns outros alunos que eles tenham algum transtorno, algumas coisas, algumas deficiências que ainda não são esclarecidas e que eles não conseguem se chegar e não conseguem se abrir. Então, você pode fazer isso com ele dentro da sua sala, de ajudar esse aluno a desenvolver, e ele vai se desenvolver não só dentro da igreja, lá na sala de aula secular dele também, você vai estar fazendo essa boa obra. Perfeito. Tenha fé e haja Amém. ação que dá certo. Isso. Glória a Deus. Então, professor, ó, fique atento para os alunos têm um potencial gigantesco, né? A professora Xline, ó, sabiamente detectou isso nesse aluno, né? Que alguns nem estavam assim dando, né, a devida atenção e tá aí o resultado, né? Então, e o professor tem essa missão, né? De extrair o melhor do seu aluno, né? A fim até de que eles próprios se conheçam, né? De repente nem eles sabem que tem esse potencial todo, que tem essa, né, Só um contribuição. detalhe, meu, pegando só para me finalizar aqui, no dia que ele Sim. fez a primeira, ele fez outras, mas a primeira apresentação, que às vezes a gente fazia alguma coisa e eu colocava meus alunos para apresentar ali no final do EVD, né? O dia que ele fez a Uhum. primeira apresentação, que ele foi lá e falou e fez o que ele tinha que fazer, mas ficou quase a igreja toda na EVD de boca aberta, assim, porque não acreditava que era ele que estava lá falando, né? Mas é Olha assim que só. Deus faz, não somos nós somos apenas instrumento de Deus e Ele nos dá a sabedoria, a fé, né? E temos a ação e unindo isso juntos, né? A E senhora já pode pedir a ele para deixar um comentário aí, porque pode ser que ele esteja ali assistindo, e ele vai se estimular. É verdade. Então, sei lá, aluno, por favor, coloca um comentário aí no nosso vídeo, que você vai ficar muito feliz, você e isso, nós. aluno, você sabe que é você. Coloca aí um comentário aí e fala aí com a gente. A professora não vai falar Verdade. mentira que você falou. Glória a Deus. Se deixe ser usado, professor. Se deixe ser usado, professora. Viu? Dê lugar para que Deus te use Amém. para resgatar esses alunos, né? E extrair o potencial máximo deles. Tá bom? Querido, já nos encaminhando então para o último tópico, né? Porque a hora é apressada, né? O tempo urge. E nós vamos aqui para o tópico de número 3, né? O último tópico de nossa lição para fazer esse fechamento, que tem como título Atitudes de Adolescentes Vitoriosos, né? O comentarista, ele cita 4 aqui, mas como é possível visualizar numa leitura, é um tópico aberto. Então, o professor, ele tem ampla liberdade aqui para citar várias outras atitudes que O quinto, condizem sexto, né? com o quinto, sexto, sétimo, oitavo, 20º, 30º, quantos aula, o tempo da sua aula permitir.
Mas eles, obviamente, né, traz aqui a referência de Tiago, né, do capítulo 4, versículos 7, 8 e 10, que Tiago fala sobre submeter-se a Deus, resistir ao diabo, aproximar-se de Deus e humilhar-se perante Deus. Né? É uma fórmula quádrupla aí de realmente uma vida vitoriosa. Né? E, obviamente, é interessante aqui que o professor ao citar, né, que a referência é Tiago, explique também, né, o que é se submeter a Deus, né? É só ir para... por incrível que pareça, tem alunos que têm uma visão um pouco simplista do que seja se submeter a Deus, né? Ah, me submeter a Deus é eu ir para a escola dominical domingo, o culto à noite, e Orar. também orar, eu ler a Bíblia, digamos assim, fazer um checklistzinho de obrigações, fazer um tiquezinho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso é eu me submeter a Deus, né? Ser um religioso. Então, exatamente, aquela vida religiosa, né? E na verdade não, é muito mais do que isso, né? Essas obrigações, entre aspas, digamos assim, apenas são reflexos da submissão a Deus, né? Que é ter uma fé, de ser obediente, e isso vai se manifestar através de algumas atitudes das quais a gente apenas citou alguns exemplos, né? Resistir ao diabo também, né? Quer dizer, a gente resistir às tentações, a gente fugir daquilo que pode nos trair, né? E a gente pode citar vários exemplos aqui, relacionamento amoroso, roda de conversa de amigos que contam piadas, né? Os coleguinhas da escola. É interessante sempre que o professor for citar, né, for explicar aqui os tópicos, sempre colocar exemplos, né, para contextualizar na realidade deles, né? Então, resistir ao diabo, inclusive o comentarista faz referência aqui a João, capítulo 8, versículo 44, e segundo livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 14, né, que mostra que o diabo, além de mentiroso, ele é enganador também, né? Então ele é bem sutil, ele nunca vai vir com aparência, com um tridente, um Monstruosa. chifrinho, né, monstruosa, né, que pintam nos desenhos aí, né, nos filmes, nada Se disso, bem que né? tá desse jeito já, né? O monstro mesmo já é o bonzinho. É verdade. É. Hoje as coisas já estão mais escancaradas, né? É, Infelizmente, e mesmo infelizmente estando escancarados, a gente ainda tem que se colocar na posição de guerreiros, né? De alertar, de militantes a favor das coisas de Deus. Porque quando a gente olha os monstrinhos nos desenhos, né? Que eles assistem ou assistiam, né? Depende. Ou a gente olha, por exemplo, para as séries de vampiros, por exemplo, né? E aí as séries têm vários vampiros, são todos vampiros, ou seja, são todos monstros. Mas tem aquele que é bonzinho, tem aquele que é mal compreendido, tem aquela que tem uma história de amor, né? Um enredo de amor na série. E aí isso vai se naturalizando quando, na verdade, a gente tem que resistir a isso, tem que fugir disso, tem que submeter a nossa mente às coisas do céu e não ficar se envolvendo, né? Essa palavra submissão tem a ver com levar o pensamento também cativo, né? Levar o pensamento obediente, a ser obediente. E quantas vezes os nossos adolescentes estão na frente dos pais, né? Assistindo coisas boas. Mas quando os pais saem, aí eles vão lá para assistir o que de fato é de filme de terror, de suspense, a série, sei lá, o mangá, né? Que tem muita gente envolvida com os conteúdos orientais, coreanos, né? E eles começam a achar que isso é bom, quando na verdade, para ter vitória, isso precisa ser afastado de nós, né? Que existem mensagens subliminares, existem, hoje em dia nem precisa mais desse negócio de subliminar, né? Como eu estava dizendo, já está tudo tão escancarado. E aí eles veem as coisas que estão lá ruins e boas e tem que exercitar esse discernimento que
por vezes, eles não estão preparados para discernir. Então, Exatamente. eu gosto do versículo 7 do capítulo 4 porque é uma sequência, né? Você se sujeita a Deus, em seguida, é como se a sujeição, é como não, está ligada a você resistir ao diabo. Não é uma coisa e a outra, né? Sujeitai-vos ou resistir, né? Porque se você também só resiste ao diabo e você não alimenta a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, dificilmente você vai ter vitória frente ao poder que o inimigo tem. Então você se Perfeito. sujeita a Deus, trabalha a sua comunhão com Deus, e aí depois você tem que resistir ao diabo. É a atitude, é a obra também, né? É a ação. E aí a consequência, né? Qual vai ser a consequência? Aí você vai ser o top das galáxias? Não. A presença de Deus vai fazer o quê? O mal se afastar, né? Você Exato. se submeteu a Deus, você resistiu ao diabo. Ah, agora eu sou o fortão. Não. O diabo vai fugir de você por conta da presença de Deus, né? Então eu gosto dessa sequência aí. É verdade. É, é deixar o mal. A professora Gedi estava falando sobre nessas séries, né? Eles colocam o mal como uma coisa bonita, né? Acaba trazendo aquela visão de bonito, de gostoso, de que é bom, que o mal não é tão mal assim. O mal é mal, né? O mal prejudica, traz consequências ruins, né? O mal não presta. O que presta é vida, é luz, é Cristo, né? É salvação, é o sangue de Cristo que nos purifica, né? Isso é o que tem valor, né? O mal não presta, né? E aqui no nosso auxílio teológico 2, ele diz assim, ó, o que determina se a língua será canal do mal ou do bem, está falando um pouquinho até do que nós estávamos falando, é o estado do coração da pessoa, mas o que eu quero dizer aqui, tudo é questão de ter a nossa vontade e o nosso coração controlados por Deus. Então, não adianta, não tem enganação, nós não estamos enganados. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, né? Então, não tem beleza no pecado, não tem beleza na maldade, não tem beleza no vampirozinho bonito que está trazendo uma lição, uma falsa lição de amor, né? Não tem beleza nisso. O que tem beleza é Cristo, é a salvação, né? E como que atitudes de adolescentes vitoriosos para vencer tudo isso, né? É, como a irmã já colocou aí, mas aproximar-se de Deus, né? Essa questão do o que o nosso coração está dizendo, né? Tem um ditado que diz: a boca fala que o coração está cheio, né? Então, eu preciso estar na vontade de Deus. O adolescente precisa saber que ele precisa andar na vontade do Senhor. Ele precisa estar na direção de Deus. E é buscando a Deus. É 24 horas com o pensamento ligado no céu, né? Com aquela força, resistindo o diabo, como já foi falado aqui. Resistindo, porque a luta não é contra a carne, né? Nem contra o espírito, é contra as potestades malignas ao nosso derredor. E muitas das vezes isso fica muito obscuro para o entendimento do adolescente, e eles precisam ter clareza sobre isso, que é o tempo inteiro nós estamos com aquela ação maligna, nós estamos aqui falando de Cristo, falando da palavra do Senhor, mas o inimigo ele está com aquela ação maligna, não está gostando deste momento, ele está infeliz com este momento. Então, é preciso se resistir, se humilhar, descer na presença do Senhor, buscar o Senhor. Eles são jovens, são adolescentes, mas Deus os ouve. Deus ouve o coração contrito. Deus está presente, né? Aquele que entra no teu quarto e fecha a tua porta, Deus ouve também aquele adolescente. Não é diferente. Ele é filho de Deus também, ele também foi chamado, ele também foi escolhido. Então, Deus também tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com esse adolescente, professor.
E você precisa levar essa visão ao seu aluno, precisa levar isso a ele para que ele tenha um reconhecimento dessa propriedade de fé diante de Deus, desse poder que ele tem de colocar essa fé em ação e para que ele possa ficar blindado, né? Para que ele possa conseguir vencer essas lutas, essas tribulações. Mas que luta, que tribulação que um adolescente tem? Muitas, muitas. Dentro da escola, às vezes dentro de casa. Às vezes dentro de casa, às vezes é uma aflição, uma angústia que o aluno está passando ali dentro de casa. Muitos adolescentes, às vezes, não têm um pai ou a mãe cristão e sofrem para poder estarem ali diante com os compromissos dele, querem estar na igreja. Muitas das vezes tem vontade de estar ali e não pode por obediência aos pais, por algum motivo. Né? São N motivos, ó, né? A matemática aqui, são N motivos que leva, né, o adolescente a se distanciar de Deus. Agora a gente precisamos levar a ele essa consciência dessas atitudes para que ele possa ser um adolescente vitorioso, ele possa ser um adolescente firme na palavra, firme em Deus, e com consciência e responsabilidade de ser um cristão de verdade, ter autenticidade, identidade. Isso precisa ser levado aos nossos adolescentes, porque a gente vê muito, parece que é muito, não, é adolescente, a gente tem que tratar assim, sim, tem que tratar com cuidado, com amor, mas ensinando a verdade, não é passando a mão na cabeça de coisa errada, não é alisando e dizer, não, é mostrando a verdade. Só existe dois caminhos, é céu e inferno. Eu tenho adolescentes em casa e aqui eu chego neles, chego junto e, ó, deixa eu chegar aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa a você. Só 2 lugares. É o inferno, você quer qual? Escolhe aí. Tem 2 lugares. Não adianta. O filho faz muito, não faz coisa errada, não passa a mão na cabeça. Vai. Aí chega nas coisas espirituais, chega alguma coisa que eu estou vendo que está sendo um pouco, ó. Já falo logo, ó. Não vou alisar, não, viu? Tá preparado? Esse dia minha filha passou mal aqui em casa. Peguei ela desmaiada na cozinha, passou mal. E Jesus chega aqui, misericórdia, me deu aquele desespero, mas depois, quando tudo passou, Deus, graças a Deus, chegou, né? Ela foi por Deus mesmo. Mas depois sentei junto com ela, e aí, tá preparada? E aí, como é que tá a sua vida? E aí, você era para ter ido embora. Eu não posso dizer que eu não sou médico, mas você ficou branca, sem sangue nenhum, você estava totalmente... Eu vi você morta no meu braço. E aí, como é que está o teu espiritual? Como é que está a tua vida com Deus? A gente precisa chegar junto, a gente precisa estar dando esse auxílio. Os pais, né, com certeza, isso é uma responsabilidade muito grande dos pais, mas também de nós, professores, de estarmos ajudando e auxiliando nossos adolescentes a ter essa convicção e buscar, né, essa vida vitoriosa diante de Deus, através da palavra. Amém. É um compromisso nosso, né, como a professora Gislaine falou, como pais, como professores, e é uma missão da qual a gente não pode nos negar, né? A vida desses adolescentes também, a vida espiritual deles também está sobre nossa responsabilidade, né? O próprio Tiago, ele até diz, olha, não queiram ser mestre não, porque vocês vão receber um juízo maior, e na posição de educadores, né, professores, a gente tem essa missão de transmitir essas verdades para os nossos alunos, tá, queridos? E já nos encaminhando, né, para a nossa conclusão, como os irmãos puderam ver, é uma lição riquíssima, esse livro de Tiago nos traz muitos ensinamentos, não só para os adolescentes, mas para a gente mesmo, né, quando a gente está estudando ali o livro de Tiago, a gente pega muita coisa que a gente precisa, né, ajustar, que a gente precisa aprender. Então, o irmão tome cuidado, né, com a questão do tempo, administração do tempo, tem muitas coisas que podem ser faladas, precisam ser ditas a eles também, né, e a tônica de tudo e aí eu pego aqui o comentarista falou na conclusão, é que o aluno, ele é sal e luz, né, ele é sal da terra e luz do mundo, então ele precisa ser esse exemplo no falar, ser exemplo na própria fé, ser exemplo no trato com as pessoas. Você pode fazer também uma retomada aqui
da lição de número 5, né? Então, é isso, queridos. Eu quero passar a palavra também, professora Gedidia, para a professora Xline, para suas palavras conclusivas. Então, o capítulo 4, versículo 8 diz: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Eu gostei, eu senti um pouco esse versículo como um resumo da lição, porque ele estimula a nossa fé quando a gente se aproxima de Deus, né? Ele orienta que a gente se chegue a Deus. Depois ele diz, mas tem que ter uma atitude, se purifique, limpe suas mãos, trabalhe para que você esteja numa boa comunhão com Deus. E ele ainda diz assim, voz de duplo ânimo, né? Aquela pessoa indecisa, aquela pessoa dispersa, que não está sabendo, né? Se crente Raimundo, pé no mundo, né? Pé na igreja, pé no mundo. Essa pessoa, ela vai se afastar de Deus e precisa desse alerta, né? O adolescente tem muitas vezes essas características. Ou precisa se aproximar mais de Deus, ou precisa pedir perdão a Deus, né? Assim como qualquer um de nós, mas focando aqui nos adolescentes a questão das indecisões, de estar alheado às questões espirituais, e no final ele diz assim, há um só legislador, né? Quem vai criar as circunstâncias para nós, e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outro, né? Que a gente saber que do jeito que a gente quer ser tratado, a gente trate o outro, do jeito que a gente quer ser avaliado, avalie o outro. Porque quem vai também nos dar uma palavra de vitória, né? A partir, claro, das nossas atitudes, é o nosso Deus. Então, que nós possamos, ore, né? Ore, professor, e aproveite a lição para a sua vida também. Amém. Glória a Deus. Professora Verdade. Xline. Ainda deixando um pedacinho aqui do auxílio devocional também da nossa lição. Eu não sei falar direito essa palavra, é Tasker. Tasker escreveu assim, enquanto o pecado estiver ativo na vida do crente e estiver operando a sua destruição na vida de outras pessoas, o pranto de penitência deve estar entre os sentimentos mais profundos do cristão, né? Então, eu achei muito forte aqui, e toda essa lição, todo esse conceito, né, e todo esse aprendizado que Tiago traz para nossas vidas, né, nós possamos levar para os nossos alunos, lembrando a eles, né, como foi falar lá no início pela professora Gedi, não é pecado, não é errado você ter um bom humor, você falar, né, não é pecado. Agora nós precisamos agir de sabedoria, nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus ativo na nossa vida para que nós possamos agir e praticar, né, a sabedoria e saber o momento certo para tudo, né? Então, que nós possamos levar esses aprendizados aos nossos alunos, muito riquíssima essa lição do Tiago, e ler novamente o capítulo do Tiago, porque foi muito bom, e que nós possamos guardar e que eles possam trazer, né, que o professor possa instigar o seu aluno a trazer aprendizado dessa lição, que no final da aula instigue seu aluno, pergunte a ele o que ele levou de aprendizado dessa lição, né, o que foi mais curioso para ele, né, nessa lição de hoje. Ele já passou pela lição 5, que foi para ele conhecer como era a carta de Tiago, e agora os aprendizados dentro da carta de Tiago. Então, não esqueça de fazer também essa reflexão no final, né? Porque é muito importante, tá certo? Deixa Deus agir, fale ao seu adolescente para deixar Deus agir na vida dele, né? Para que ele ande segundo os propósitos de Cristo. Amém. Glória a Deus. E é isso, queridos. Concluímos aqui o nosso podcast. Queremos agradecer aqui
Quero agradecer a participação da irmã Gedide, irmã Xline, né, nossa convidada. Seja sempre bem-vinda, viu, irmã Xline? Sempre que possível, né, seja muito bem-vinda aqui nesse grupo, sua participação. E como a gente sempre orienta, né, não custa lembrar, os irmãos orem, né, peçam orientação do Espírito Santo para mostrar o esquema de aula, né, que às vezes o Espírito Santo tem algo específico para tratar ali com algum aluno, né, que às vezes não está planejado, então se deixe ser usado, né, parafraseando aqui a professora Xline, se deixe ser usado, seja um canal de bênção na vida do seu aluno, e desejamos uma boa aula, tá certo? Para você, um ótimo domingo e uma ótima semana, e até o próximo podcast, em nome de Jesus, se Jesus não tiver voltado. Pai do Senhor, queridos. Paz do Senhor a todos. A paz do Senhor.